Bom dia, boa tarde, boa noite, caro trabalhador. Meu nome é Celso, sou engenheiro de segurança e trabalho da BSP-MED e nós vamos bater um papo sobre a parte de ergonomia operacional. Essa parte da ergonomia não é aquelas dicas de ergonomia estática, trabalho no computador e muito mais a gente trabalhando, movimentando um móvel, né, carregando alguma coisa, o próprio pessoal da área de carga e descarga. Então o nosso bate-papo aí é rapidinho, menos de 15 minutos, onde nós vamos estar falando sobre ergonomia operacional. Aí eu peço para a produção jogar a imagem na telinha de vocês, do celular, e a gente está falando aí, levantamento e transporte manual de carga. O que é isso? Deslocar, levantar, transportar cargas, né? E são movimentos e esforços desprendidos para fazer essa movimentação. Ou você sozinho, ou você com a ajuda de um colega para, por exemplo, objetos muito grandes. Uma geladeira. Não dá para carregar uma geladeira sozinho, abraçar a geladeira. Então a união vai fazer força nisso aí e nós vamos conversar. Peço para a câmera voltar comigo aqui. Então hoje nós estamos um bate-papo rápido, com dicas para vocês sobre a parte de ergonomia operacional. Qual é o nosso maior problema do trabalho com esforço físico e carga? A sobrecarga que nós geramos na nossa coluna. Nós damos pancada nela. E como é que a nossa coluna funciona? Nossa coluna é uma estrutura óssea, a coluna, e entre a estrutura óssea e outra há um disco cartilaginoso, mesmo material aqui da orelha, fazendo essa função de amortecedor. Se nós geramos uma pancada muito grande no disco cartilaginoso, ele pode inclusive romper, estourar ou até sair fora do posicionamento deles, né, que seria a hérnia de disco com protusão, né, com a protusão discal. Isso são doenças, patologias que requerem inclusive cirurgia. Então eu peço para a produção jogar essa telinha aí, onde vocês estão vendo aí o exemplo da pessoa com o carrinho de carga, né? Prestem atenção, está escrito aí o jeito certo e o jeito errado. Vamos começar pelo jeito errado, que é o que todo mundo faz tradicionalmente, que vocês estão vendo. A pessoa está com o tronco abaixado, tá certo? Ela está com os pés apoiados, as mãos na manopla do carrinho e ela usa a coluna como uma alavanca. Percebam que existe uma torção na coluna, onde a parte de fora ela abre e a parte de dentro ela se comprime. E essa compressão é quando se comprime os discos, né, cartilaginosos, e esses discos comprimidos podem até estourar. É aí que geraria as doenças. Agora vamos à posição correta. A posição correta, as pessoas, o trabalhador apoia os pés no chão, ele segura no carrinho e usa as pernas como forma de levantamento. E aí nesse caso a coluna está ereta, reta, e ele protege os discos sem danificar a coluna. Peço então que a produção venha comigo para nós ir conversando sobre esses detalhes. Então o que acontece? Na hora que eu faço o agachamento errado e arqueio, os meus discos fazem isso e eles começam a comprimir essa parte e essa fica aberta. Por isso que tem uma raio-x da coluna, que o médico fala assim, você tem osteófito, osteofito. O que é? Como os discos têm que ser retos, eles não se tocam. Quando eu faço o movimento errado, eles se tocam aqui, né? Os discos se tocam e se lixam. E aí esse lixamento, quando você olha o raio-x, em vez do disco ser um retângulozinho, as bordas ficam lixadas, arredondadas. Isso é a característica para o médico ortopedista, que você faz o movimento errado e já passa a ter aquele osteófito, osteofito, dependendo da pronúncia. Isso ocorre a mesma coisa com os dentes, aquela pessoa que tem um bruxismo, que à noite ela fica, né, nervosa e fica tritando os dentes, né, e o dentista vai lá e percebe que os dentes, as faces não estão retas, estão todas lixadas. Tá? E aí o que eu tenho que fazer então para fazer meu levantamento de carga? Quais são as dicas? Celso, quais são as dicas que você vai me dar? Você vai sempre manter, né, a carga na vertical, ou seja, da forma mais em pé que eu tiver posicionado. Tá? Eu vou manter a carga próxima ao corpo sempre, não vou deixar ela esticada, senão eu vou arquear. Eu vou baixar as pernas, eu vou dobrar as pernas o máximo que eu puder. Por isso que essa técnica de pegar as coisas no chão é chamada técnica do halterofilista. Ou seja, eu vou dobrar os joelhos e vou pegar a carga e vou usar esse esforço. Celso, eu tenho um problema no joelho, não consigo me abaixar. Dobre uma das pernas e vá ao chão, põe o joelho no chão e a outra fica elevada. Aí eu trago a carga para mim e faço a elevação. Né? Isso se você já tem um problema no joelho, se já tem um problema articular. E se a peça é muito grande, vocês vão trabalhar em equipe. Por isso que eu peço à nossa produção que coloque essa imagem que vocês estão vendo agora, que está o bonequinho aí agachado, né, com a caixa. Então isso é as dicas que eu estou falando. Vejam que tem uma linha pontilhada vermelha mostrando a coluna dele reta,
onde ele fez, dobrou as pernas, dobrou o joelho, perdão, né? Deambulou, que a gente fala, ele se abaixou e pegou a carga. Nessa hora a pessoa tem que olhar para frente, para o infinito, porque se você olhar para baixo você pode perder o equilíbrio. E aí vocês continuam vendo aí no computador de vocês, ele fala, né, usar o esforço das pernas, né, com a abertura adequada para pegar o objeto. Segundo, força nas pernas e levanta e pega, né, o objeto. Vejam que a linha vermelha pontilhada continua reta, ou seja, a coluna tá protegida, né? Aí você teve que encolher os braços, né, para poder pegar a carga, estica os braços agora, né? Distribui a carga próxima ao corpo, que é o terceiro slidezinho, né? Centraliza ela e tudo mais, e por último pode fazer o caminhar, o deslocamento com a carga. Então, essas informações, né, vocês estão vendo, é importantíssimo que a técnica halterofilista. Eu peço que a câmera volte comigo aqui e olha só que legal. Então, assim, isso não é só ambiente de trabalho, essa é a sua casa. Você vai se abaixar para pegar alguma coisa debaixo da pia, o pessoal automaticamente baixa dessa forma. Isso é errado, tem que dobrar o joelho, né, para baixar. Pode apoiar a mão na pia, abaixa e pega. Ou seja, eu estou preservando a coluna quando eu procuro sempre mantê-la na forma reta. Não dobrar a coluna, senão eu estou dando pancada, especialmente na região lombosacro ou sacro-lombar. E aí eu tenho que proteger minha coluna, nós vamos envelhecendo. A gente já sabe que a coluna começa a envelhecer a partir de 20 anos de idade. Então, dessa forma, se eu já começo a dar pancada nela, quando eu chegar com 40, 50, eu vou estar com ela já bem detonadinha. A ponto até de algumas pessoas têm que fazer cirurgia de correção de hérnia de disco, por exemplo. Tá? E é isso que a gente não quer. E aí eu peço para a câmera voltar de novo, e um exemplo bem legal e bem prático dessa pessoa que vocês estão vendo aí na foto fazendo o levantamento de um galão de água. Esse garrafão d'água tem apenas 20 litros de água, que equivale mais ou menos a 20 quilos. Tá? Se ele faz o levantamento correto, pega o garrafão, pega os braços, aproxima o garrafão do corpo e usa as pernas para subir, que é a segunda foto, ele protegeu a coluna. Se ele arqueia, ele mantém os pés no chão e abaixa, né, da forma errada, e na hora que ele pega o garrafão d'água e puxa, lá na coluna vão ser 200 quilos, que é a regra da alavanca. Volta a câmera comigo. Celso, não entendi nada. Como é que é essa maluquice 200 quilos? Isso é a regra do guindaste. Eu estou aqui com o braço, meu braço é um guindaste. Se aqui eu tenho 1 metro, que é o comprimento médio de um tronco humano, se eu pego a carga aqui com 20 quilos aqui, o esforço aqui multiplicado pelo braço da alavanca, aqui são 200, por causa de 1 metro. Isso é física, gente. Então, se eu abaixo errado e pego o galão de 20 litros, na coluna são 200 quilos que eu estou dando pancada. Imagina um saco de cimento, 50 quilos. São 500 quilos, meia tonelada. A teoria diz que 800 quilos na cervical é a carga máxima para romper o disco. Ou seja, já tem até isso calculado. A escola italiana, o método Ocra, já calculou isso. Os italianos estão muito à frente na parte de ergonomia. Dessa forma, caríssimo colega, caríssimo trabalhador, caríssimo ajudante de carga e descarga, o caríssimo marido ou esposa de trabalho em casa, até para pregar uma criança pequena é um problema. Ou seja, se você simplesmente abaixar e pegar a criança pelos braços e subir, você está dando carga. Então, Celso, como é que eu vou fazer para pegar meu filho? Você vai abaixar, vai botar o joelho, vai abraçar a criança e vai levantar com ela, usando as pernas como força e não a coluna como alavanca.